Vamos começar por esse ponto do PG, que eu acho bem, assim, pra gente do lugar aqui, ainda que jornalistas que estudam, que analisam, essa decisão é uma decisão bastante confusa. Ontem mesmo, quando os professores foram consultados, a Folha de São Paulo mostra isso hoje, houve uma diferença de entendimento. O quanto isso é ruim para o processo e até para esse momento tão complicado que a gente tem de paixões para um lado e para o outro. De fato, a decisão é confusa e ela cria um imbróglio, né? Eu tive colegas de vocês, então jornalistas, dizendo, então, se eu retransmitir o conteúdo de uma fala do Bolsonaro, ele vai ser preso? Como é que, né, funcionaria isso? Evidentemente, essa interpretação tem que ser excluída, né? Eu quero imaginar o seguinte, né? A primeira cautelar era clara, ele não pode usar a rede social. Tudo bem. Então, na medida em que ele não derrubou o perfil, eu estou imaginando, então, que ele poderia consumir passivamente. Então, ele lê ali a timeline e tal, mas ele não pode postar, não pode retransmitir, etc. Né? Quando eu li a primeira vez a segunda decisão, a sensação que dava era, olha, eu preciso complementar a minha decisão pelo seguinte: o que acontece então se o Bolsonaro grava um vídeo dentro de casa e um terceiro publica? Isso também não pode, isso seria uma burla, o que eu acho uma extensão razoável da primeira decisão dele. Eu tinha entendido por aí num primeiro momento também, doutor, sabe, eu tinha pensado exatamente isso. Não, claro, o que ele está querendo dizer é que se o Bolsonaro gravar uma coisa e usar essa estratégia, né, de vou pedir para Kelly botar no ar para mim, já que eu não posso usar as minhas, ele está dizendo não pode também. Tá bom, em princípio faz sentido com a primeira decisão, mas aí daqui a pouco o senhor ia continuar. Alô? O senhor nos ouve? Ou não? O PG disse que entendeu assim como o senhor. Isso, que de início ele não pode usar. Alô? Oi, professor, vamos ver. Alô? Kiane, vamos ter que refazer a ligação, por favor. Vamos pedir para nossa produção olhar de novo, porque eu acho que o PG ressalta um entendimento de que, por óbvio, ele não ia poder usar o perfil de outro, porque se ele não está proibido de usar a rede social, ele não pode fazer esse tipo de artimanha, né? De tentar usar. Mas está confuso, no mínimo. Porque confuso. Aí começa a extrapolar essa questão, né? Tu começa a ter a impressão de que, pelas interpretações que estão se sucedendo, de que ele, inclusive, não pode dar uma entrevista para a imprensa e a imprensa reproduzi-la nas redes sociais. Se reproduzir nas redes sociais, Bolsonaro não pode estar nas redes sociais. Então, não interessa por que meio e de que forma ele esteja. Não está claro, de fato, né? Então, é isso que o doutor Davi Tangerino está nos ajudando a interpretar, e certamente ele tem respostas mais claras para isso, mas infelizmente agora a gente teve um probleminha no contato com ele. A Kenny vai tentar refazer por telefone. A gente estava numa conexão de WhatsApp para o áudio ficar um pouco mais claro para os nossos ouvintes. Professor, vamos de novo. O PG estava apresentando a ideia de que ele teve a mesma impressão que o senhor, que ele não poderia, por óbvio, usar a artimanha de gravar um vídeo e publicar na conta minha, da Kelly, ou do filho, ou de quem quer que seja. É isso? Tá difícil. Tá difícil, uma pena, né? Então vamos fazer as nossas análises aqui. Quando a gente tiver autoridade no assunto, a gente volta a olhar. PG, o que me impressionou nessa história toda é que a gente vinha acompanhando decisões que encontravam uma fundamentação jurídica, né? Por exemplo, ainda que a gente concorde ou não concorde, a medida cautelar de restringir a ida, né? De restringir saídas e restringir permanência em embaixada, o ministro pontuou, defendeu, estabeleceu que é por conta de risco de fuga. E a gente viu, de fato, autoridades, a Carla Zambelli, que saiu do país. Então, o fato dele estar linkado ao Eduardo Bolsonaro, que também saiu do país, o ministro justificou assim. Mas essa de
proibir qualquer conteúdo, qualquer entrevista, Desculpa, não tem como achar normal esse tipo de decisão. Não tem como... Um democrata defender essa decisão, para mim, é muito, no mínimo, controverso. Vamos ver se o professor... Vamos tentar, professor, mais uma vez. Bom dia. A internet nos traiu agora por conexão. A gente não está com proibição, né, professor, de usar... Não, acho que não. Quer dizer, né, são tempos confusos, diria um ex-ministro. Mas vamos lá, PG, isso, coloca de novo. Professor, o que eu estava comentando ali quando a gente teve esse problema na comunicação é que, claro... Num primeiro momento, como o senhor disse, né, a restrição que surge nesse segundo despacho sobre o Bolsonaro não poder usar as redes sociais de terceiros para ele se expressar, nos parece congruente, né, coerente com a primeira decisão. Claro, se ele não pode usar as redes sociais para falar, não pode ele fazer um vídeo e botar na rede social da Kelly, né? Claro, parece razoável com o conteúdo da primeira decisão. Mas aí, professor, o que o senhor ia dizer é que isso se abre um pouco mais, né? Tem outras restrições que começaram a aparecer. Pois é, porque o que parece ter detonado a nova decisão foi a manifestação dele na Câmara, não é? Uhum. E aí realmente gera uma dificuldade, porque ele não estava usando as redes, né? Agora... Exatamente. Ele não está proibido de frequentar o Congresso, né, professor? Pois é. Quer dizer, hoje, boa parte do jornalismo se faz também via rede. Né? Pegam-se trechos ali que são veiculados nas redes sociais das operadoras aí de informações. Né? Então, ele vai ter que ou bem esclarecer o âmbito da decisão, ou se colocar de uma maneira mais direta e dizer, não, ele não pode dar entrevista, ele não pode se manifestar. O que, como você mesma vinha dizendo, é um complicômetro democrático. Completo. É um silenciamento prévio, né? De alguém que não está condenado, né? E ainda condenado, a gente também pode olhar para decisões do Supremo, que às vezes permitiu, às vezes não permitiu, mas também cabe a gente olhar para pessoas condenadas, presas, que estavam cumprindo a pena. Mas... o princípio básico do Estado Democrático de Direito é que toda pessoa tem direito de se defender e até eu diria mais, né, professor, de reclamar, de manifestar publicamente a sua indignação com o fato de estar sendo acusado. A menos que ele tivesse preso, né? Ainda assim, PG, o Lula deu entrevista da cadeia. Deu entrevista, claro, com autorização da Justiça nesse caso, né? Mas não é o caso do Bolsonaro, né, professor? Não está condenado. Não é, e eu acho que esse é um imbróglio insolúvel. O que talvez recomendasse ele não ter dado a primeira cautelar em primeiro lugar. Porque, veja só, então, em nome de tudo isso, ele diz, não, ok, entrevistas estão liberadas, né? Nada impede de que ele pegue um jornalista bolsonarista raiz, faça um simulacro de entrevista que, em verdade, é só um palanque para ele dizer o que ele diria nas redes, né? Então, veja... quando a primeira cautelar saiu, eu já mostrei minha reticência justamente por conta disso. Acho que é um problema, no limite, insolúvel, exceto que ele torna o caminho mais autoritário de todos, que é calá-lo, o que seria, na minha opinião, errado, né? É que ele não tem essa personalidade de voltar atrás. Eu acho que o adequado seria revogar essa cautelar e dizer o seguinte, olha, tudo bem, você volta a ter suas redes, mas se você usar as redes para angariar apoio internacional para um golpe, se engajar em discurso autoritário ou que joga as pessoas contra as instituições democráticas, então eu vou lhe prender. Né? Isso seria mais administrável, né? E seria, no limite, uma ponderação razoável, porque garante o direito dele se defender, dele se manifestar, limitado a uma liberdade de expressão que já não existe mesmo, que é de incitar as pessoas a cometerem crimes, etc. Sim. Né? Isso seria, me parece, uma ponderação mais adequada e mais fácil de se verificar se houve uma violação de cautelar ou não. Né? Do jeito que está, eu acho o imbróglio insolúvel, honestamente. O senhor citou... Vai, PG. Eu ia perguntar para o professor Davi Tangerino, que está conversando com a gente.
sobre os meios de comunicação, como é que entram nessa história na avaliação do senhor, né? Me deu a impressão de que o Bolsonaro poderia dar uma entrevista, por exemplo, aqui na Rádio Gaúcha. Mas a Rádio Gaúcha talvez não pudesse veicular o corte da entrevista nas redes sociais. Mas a gente está no YouTube ao vivo. Não faz o menor sentido, né? O YouTube pode? Não sei se faz sentido essa minha interpretação sobre o que está colocado no despacho ou se daqui a pouco não faz, doutor Davi. O senhor tem outra visão sobre isso? Olha, honestamente, a liberdade de imprensa é uma garantia constitucional à parte. Além das garantias individuais do Bolsonaro, nós temos essa garantia social, democrática, que é a liberdade de imprensa, né? Então, seria um absurdo que os veículos de imprensa sofressem uma restrição por conta dele, né? Então, eu acredito que seria absolutamente insensato que, por exemplo, a rádio o entrevistasse e depois, se um corte fosse para a mídia ou integralmente no YouTube, como está sendo colocado, isso representasse uma violação de cautelar. Primeiro porque você não pode sofrer uma restrição, né, à sua liberdade por conta de um ato de terceiro com quem você não tem esse mancomunado, né, como seria o caso aqui, né? Depois que isso seria um ingresso, uma restrição na liberdade de imprensa absolutamente injustificada. Mas ele pode dar entrevista? Não sei se isso ficou claro para ti, Kelly. É uma ótima pergunta, professor. Se o fato de dar entrevista para um veículo, isso ele pode fazer? Porque ontem ele volta atrás, né? Ele vai falar, daí ele não volta, daí depois ele mostra a tornozeleira e o ministro Alexandre pede explicação. Quer dizer, é uma ótima pergunta. Pode? Olha, eu sigo entendendo que pode, em nome de tudo isso, mas, honestamente, o ministro Alexandre e a assessoria de imprensa do Supremo, etc., está olhando a repercussão disso, a perplexidade de diversos veículos. E houve um prazo de 24 horas para a defesa se manifestar, após o que virá uma decisão dele, nós não sabemos qual ainda. E eu tenho certeza que nessa intervenção, nessa decisão, seja qual for, bom, se for uma de prisão preventiva, está resolvido o debate de outra forma. Sim, se ele entender que ele descumpriu, ele manda prender. Isso. Mas não sendo o caso, o que eu acho que não vai ser, eu não acho que virá uma preventiva. Eu acho que, dada essa confusão toda, ele vai dar um despacho agora bastante mais claro, marcando os limites aí do que pode e do que não pode. Eu acho que entre hoje e amanhã essa decisão virá. É muito complicado a gente falar, né, se fosse outro lado, porque tem uma série de questões nesse caso que envolvem até autoridades internacionais. Mas o Lula foi preso, a condenação veio a partir de segunda instância, aquele entendimento que podia cumprir a pena a partir da segunda instância. E antes de cumprir a pena, não só falava, como fez aquele ato, que tem aquela foto, né, muito tradicional lá em São Paulo, no sindicato, em que ele está transmitindo para todo mundo. Eu sei que é difícil usar, né, exemplos muito característicos diferentes, mas olha, um democrata, ainda que a pessoa não goste do Bolsonaro, concordar com que ele não possa falar é no mínimo estranho. Mas, professor, eu queria pegar o ponto que o senhor falou assim, anotei. A minha primeira reticência em relação a cautelar. Eu queria que o senhor explicasse qual é essa reticência e se o senhor tem mais alguma. Porque eu acho que o senhor, com essa fundamentação jurídica, pode nos ajudar a entender em que pontos ela é, assim, questionável. Veja, eu acho que a proibição de uso de rede, per se, é uma censura prévia, que a Constituição veda, né? De novo, o preferível seria dizer, olha, se você usar suas redes para veicular conteúdos A, B e C, o senhor será preso, né? E eu acho isso preferível, porque aí não é censura prévia, é uma reação ao que foi dito e deixa muito claro o que pode e o que não pode. Tá? A outra, que é uma longa tradição do judiciário, é essa história de proibir réu de se falar, né? Quando há mais de um réu acusado. Porque eu acho que o seguinte, é o direito de defesa. Se o réu pode mentir, por que ele não pode coordenar uma versão defensiva com os outros acusados? Eu sempre fui crítico disso, mas tenho que reconhecer que essa é a ampla tradição do judiciário. Agora, quando você chega na proibição disso incluir, então, falar com o próprio filho, né?
nós chegamos às raias da loucura. Primeiro, que resume a relação familiar a uma relação criminosa, o que não é factível, né? Mas, em segundo lugar, porque essa é uma cautelar impossível de monitorar, porque nós não temos como controlar 24 Sim. horas. Ele pode passar o celular dele para outra pessoa, e mesma coisa o Eduardo lá fora, né? Então, essas duas cautelares eu tenho essas restrições. A tornozeleira, a proibição de chegar próximo de embaixada, essa última se justifica por conta daquele movimento que ele já havia feito na embaixada da Hungria e tal. As outras duas, eu, se fosse magistrado, não teria imposto. Eu acho que são ótimos pontos levantados pelo professor. Tanto a questão da censura prévia, e isso a gente poderia estender para outros casos aqui, hoje não vai nem caber no tempo, de outros que foram proibidos de usar redes sociais. A questão que eu nem tinha pensado de proibição de falar com o filho também é um ponto bastante importante para a gente olhar. Enfim, né? Só que quando... Vai, PG. Não, desculpa, tem dois aspectos que eu acho que o professor tocou e eu estou aqui fazendo uma pergunta. Eu não estou de forma alguma rebatendo, contestando o que o professor está dizendo, de maneira alguma, mas porque eu fico com uma dúvida, professor, só porque me parece que a natureza da decisão nesses casos, tanto de proibir o uso de redes, quanto agora de proibir o contato, né, de Bolsonaro com seu filho, me parece que e aí eu não sei se está certo ou errado, mas proteger uma quantidade maior de pessoas. Eu vou explicar, o senhor me corrige se eu estiver errado. Mas, por exemplo, fulano de tal não pode ir para as redes sociais porque está pregando um golpe. Então, aquele grupo de pessoas está pregando um golpe, estão achando que tem que dar um golpe, estão achando que tem que derrubar a República. Então, eu os proíbo de falar porque existe um direito da maioria da população de viver em uma democracia. Então, a restrição a esse... O que o professor está dizendo é que... não falar disso. Perfeito, exato. Restringe não falar disso apenas, né? Em vez de restringir o uso das redes. Me parece razoável, sim, professor. E no caso do Bolsonaro falar com o filho, também tenho a impressão de que a natureza seria essa, e aqui, repito, não estou dizendo que é certo ou errado, mas que a intenção seria... Olha, ele não pode falar com o filho porque ele e o filho estariam articulando uma estratégia para influenciar o presidente da República americano, por exemplo, em algo que vai prejudicar mais gente. Então, se vai prejudicar mais gente, nós temos que proteger o direito do povo brasileiro em geral e assim o direito deles acaba sendo menor e por isso vou proibir eles de se comunicar. Professor, faz sentido isso que eu estou dizendo? Não estou dizendo se é certo ou errado, mas como é que se rebate esse tipo de interpretação? Então, faz... mas primeiro, né, em relação ao filho, que nem está no país, não tem nem como controlar isso, né? Então tem um ditado judiciário muito comum que os juízes aprendem na escola da magistratura, dizem, né, que não dê uma decisão que você não seja capaz de cumprir, né? Porque você fica vendido ali, né? O judiciário fica desacreditado, né? Agora, mas agora, abstraindo um pouco, né? Não, eles não podem falar para eles não continuarem a combinar coisas, golpes, crimes, né? De novo, se houver indício de que a comunicação é para cometer novos crimes, você tem a possibilidade da prisão preventiva, né? É um pouco estranho, porque veja que armadilha, né? Eu acho que o ministro Alexandre dá essa cautelar justamente para não prender. E prender é pior, né? Mas no final do dia, você acaba sacrificando a liberdade de expressão em nome, ou preferindo, né, sacrificar a liberdade de expressão para não sacrificar a liberdade de ir e vir. É uma ponderação razoável mesmo, né? Mas a Constituição veda a censura prévia e não veda a prisão preventiva. Claro. Sim, na verdade, o senhor acha que entrou no ponto que é crucial, que é ele coloca todas essas medidas, algumas bastante questionáveis, ou da gente olhar com atenção para não prender. Isso, porque se prender dá uma convulsão social bastante... Não, e acho que é melhor ficar sem usar a rede do que ser preso. Eu preferiria, né? Mas não existe essa possibilidade
jurídica, o ministro Alexandre poderia até inovar, chamar uma audiência e falar o seguinte: eu estou com a sua prisão decretada aqui, o senhor prefere ser preso ou sair das redes? Né? Aí passa a ser talvez um ato voluntário. Bom, entre esses dois males, eu prefiro abdicar das redes. Né? Mas, em princípio, nós não temos esse mecanismo processual. Né? Então, é complicado. Daí eu voltar naquela proposta. Olha, mantenham sua liberdade de expressão, mas se o senhor usar isso para continuar praticando crime, claro, o senhor será preso. Claro. Me parece. Não, e ainda olhando para a questão jurídica, a prisão, pelo que diz a lei, tem que ser a última consequência, antes de condenação, tá? Antes, você usa outras medidas, né, professor? Estou certo ou estou errado? Exato. Corretíssimo. Então, de novo, eu entendo o horizonte do ministro Alexandre, ele é protetivo da liberdade de vir, mas está esbarrando nessa questão de uma proibição constitucional. E outra coisa, professor, que todo mundo tem direito à ampla defesa e a recorrer. No caso do Bolsonaro, que já nem é mais presidente, também se questiona se é o foro adequado, porque quando já não tem mais o foro, se a instância, adequada, porque já não tem mais o foro. Porque daí me parece que você retira a possibilidade de recorrer a outra instância. Como o Lula, né, foi condenado na primeira instância do Moro, recorreu à segunda, perdeu na segunda, mas depois recorreu à STJ, Supremo, etc. O fato de Bolsonaro ser julgado no Supremo, que lhe parece? Veja, primeiro que essa história de foro vai e volta, né? Mas de fato, a última interpretação levaria a esta posição, que foi a posição inclusive do ministro Fux nesse particular, né? Só que essa questão fica superada porque um dos denunciados, que é o Alexandre Ramagem, tem prerrogativa de foro. E ele atrai todo mundo. Sim. Então, a presença do Ramagem ali, digamos, aspas, atrapalhou o Bolsonaro. Mas vale para esse inquérito novo? Não, mas daí tem o Eduardo que tem foro também, né? Exato. Então, enquanto houver personagens com foro, a questão vai se perpetuando. Perfeito. Vou fazer uma pergunta, professor, que é um pouquinho mais subjetiva, mas eu queria a interpretação do senhor sobre como é que o senhor avalia esse despacho de Alexandre de Moraes, o impacto da imagem no judiciário e no próprio Supremo, porque a impressão que me dá é que ele perde, inclusive, aliados na sociedade, né, que entendiam que algumas medidas restritivas a Jair Bolsonaro, a Eduardo Bolsonaro, fossem importantes, mas chega num limite agora que até os mais progressistas começam a achar, não, mas para aí um pouquinho, Alexandre, me ajuda a te defender, porque assim tá brabo, assim não dá. Eu queria a avaliação do senhor sobre o impacto na sociedade, da imagem do judiciário a partir desse tipo de decisão que é, no mínimo, confusa. Olha, eu acho que realmente vai haver esse tipo de reação, né? Mas também do outro lado, o fato de muitos eleitores mais conservadores estarem colocando na conta dos Bolsonaro este problema todo, por conta da tarifa, da ameaça externa, etc., também se coloca, né? Então, eu acho o seguinte, acho que essa crítica seria particularmente mais aguda se fosse a primeira vez que o Alexandre desse uma decisão mais dura, mais difícil, ou alguns dirão mais exagerada, né? Mas ele vem conduzindo isso há tempos com decisões duras, né? De bloqueio, inclusive fora do Brasil, multas pesadíssimas, né? Então essa última, embora eu discorde, como já coloquei aqui, ela não destoa do conjunto da obra que vem sendo sistematicamente validado pelo Supremo, né? E aí acho que não tem muita solução, né? Eu acho que se essa pergunta fosse feita ao Alexandre, ele responderia, bom, era isso ou prender. Eu achei que isso era melhor. E é válido, é plausível, né? E prestigiando justamente a prisão preventiva como a última das medidas cautelares. Uma outra possibilidade, o senhor sublinhou bem, seria, né, junto, questionando, constando a defesa e o próprio, se, olha, as medidas cautelares são essas, o senhor fica com elas ou a prisão? Bom, aí...
isso o protegeria mais. Eu acho que tem jurisprudência, pelo que eu estava olhando aqui e conversando enquanto falava com o senhor aqui, né, para isso, para um chamado para, pelo que eu vi aqui, ó, no habeas corpus 23, 26, 27, essa possibilidade para fazer esse tipo de procedimento. Mas enfim, né, professor, não sei se o ministro Alexandre está disposto a esse tipo de conduta. E no limite, ainda que não houvesse, né, como seria um movimento a favor do acusado, é possível, então, fazer analogia favorável ao acusado no Brasil, né? E ainda que não houvesse, então, previsão específica, o ministro Alexandre poderia fazer, né? Ele estando no Supremo, ele pode praticamente tudo. Ele poderia abrir essa conciliação. Tá aqui, ó, fora desses casos, porém, nada impedirá a participação prévia do investigado ou processado na decretação da medida. Aliás, pelo contrário, será ela, participação, recomendável, de modo que se esclareça ao máximo a necessidade de proteção à investigação ou processo. Também nesse campo deve ter voz o princípio da ampla defesa. Exatamente como o professor, muito corretamente, adequado, inteligente, acabou de nos explicar aqui. Professor, quero agradecer imensamente a sua contribuição de uma forma muito didática, a gente repete, à luz do conceito, da teoria, para que depois o ouvinte possa formar a sua convicção, né? Ou, enfim, pelo menos questionar, o que eu acho pouco provável hoje, que as pessoas questionem as suas próprias opiniões. Muito obrigada, viu, professor? Bom dia de trabalho para o senhor. Igualmente, um prazer, sempre à disposição. Obrigado. Obrigada.